encerrada a ordem do dia, senhor presidente. Sobre a mesa desta casa, expediente comunicando, como é de vosso conhecimento, dia 16 de outubro do corrente ano, será realizada a sabatina técnica para os pré-candidatos ao cargo de presidente do Conselho Diretor do INPRES Amaspu. Em razão disso, informamos abaixo os candidatos inscritos que deverão ser sabatinados pelos senhores vereadores. Pela chapa Futuro e Competência, reeleição da presidente Adélia Salete de Oliveira. Uma chapa Ação e Inovação, composta pela candidata a presidente Margarete Flissac. Diante disso, senhor presidente, eu acho que a única forma de discutir o assunto de relevância e de importância para todos os funcionários públicos do nosso município que se fazem presente na sessão de hoje, acredito que Vossa Excelência determinar a ordem de pergunta aos candidatos que subirão à tribuna e responderão com réplica e tréplica num período de 45 minutos. Peço aos senhores vereadores que abriremos para 2 perguntas a cada vereador. Pela ordem, a chapa Futuro e Competência é a senhora Adélia Salete Oliveira por 15 minutos. Até 15 minutos. Boa noite a todos os presentes, aos senhores vereadores. Pela importância da solenidade para os funcionários, agradeço a presença dos participantes e espero responder as perguntas adequadamente. Convido a senhora Margarete também para fazer uso. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e espero também poder responder todas as perguntas e levar a nossa proposta para vocês, meus colegas servidores, e com o intuito sempre de melhorar. E com respeito à presidente, claro, a nossa atual presidente. E vamos responder. Convido a senhora Adélia a voltar na tribuna para... Eu vou começar fazendo o saldo em caixa hoje. Qual o valor que tem? Do INPRES passa um pouco de 31 milhões e da Maspu em torno de 4 milhões e meio. Os repasses do executivo estão todos em dias? Estão. Vou fazer mais uma. Quais os objetivos para o próximo mandato? Quais as melhorias que pretende fazer? Quanto ao INPRES, desde que a gente assumiu lá, as diretorias, né, foram várias, é o 4º mandato, fazer o crescimento necessário para que possa futuramente atender a todos os funcionários que aposentarem-se ou as pensões de que o Instituto tem a obrigação de cumprir, assim como os auxílios doenças e todos os benefícios cobertos pelo INPRES. Quanto à Maspu, é a manutenção da qualidade do serviço hoje oferecido, que dentro da municipalidade, pelo que me consta, é um dos melhores. E na medida do possível, ampliar ou melhorar alguns atendimentos, principalmente na área hospitalar. Pela ordem, o vereador Luiz Alberto Pasqualini. Acho que a presidente está bastante preparada, porque está conduzindo, acredito eu, com muita competência, o INPRES e a Maspu, mas eu gostaria de um pequeno balanço
com referência à parte do setor contábil. Quais os relatórios que são feitos, tanto bimestral como semestral e anual? O senhor tem prestado conta diretamente ao prefeito, aos funcionários? Eles têm acompanhado o seu trabalho? Eles se identificam de que forma no momento de cobrar esse serviço? Quanto a relatórios, nós temos a obrigação de prestar relatórios ao Ministério da Previdência, bimestralmente, semestralmente e anualmente. E ao Tribunal de Contas, bimestralmente e anualmente. Quanto aos funcionários, é feita a prestação de contas uma vez por ano, sempre no finalzinho do ano, em torno do mês de novembro a dezembro. Os relatórios são relatórios contábeis, relatórios financeiros. Para o Ministério, nós temos demonstrações financeiras e mais os repasses do município. Também a gente tem que fazer bimestralmente as informações, prestar as informações, até porque é um dos motivos que pode bloquear o município. Disso a importância de que a municipalidade tem tentado manter em dia os repasses. Ao Tribunal de Contas nós temos o SFINGE, que é bimestral. A gente faz os seus relatórios, é mandado à municipalidade para que se faça um global, que é o município que faz esse repasse junto ao Tribunal de Contas. Para mim está bom, senhor presidente. Próximo vereador, o vereador Gildo Luiz Macelar. Senhor presidente, em função de eu estar voltando depois de 3 meses de campanha, me deparei com o meu trabalho e obviamente estava assoberbado nesses últimos 10 dias. Não tive tempo de me preparar, de estudar, de dar uma olhada mais a fundo nessa questão para poder fazer as indagações. Mas gostaria de saber da senhora o que diz o estatuto sobre a questão da eleição para presidente e quantas vezes a senhora já foi eleita presidente. Esse é o 4º mandato. Quanto ao estatuto, ele não fala quanto ao presidente, sim quanto à diretoria. Deve ter um remanejamento de pessoas dentro da diretoria. Apenas da diretoria? Isso. Muito bem, me dou por satisfeito, senhor presidente. Próximo vereador, o vereador Narciso Giacomini. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nossa presidenta Adélia. O que eu tenho a perguntar à senhora, que uma certa ocasião eu fui conversar com a senhora para me inteirar sobre um probleminha de uma cirurgia de uma funcionária que já tinha se passado muito tempo, estava sofrendo mais de 1 ano e meio e não foi solucionado esse problema dela. Então, e também não obtive a resposta do INPS. A senhora tem falado que a Maspu possui aproximadamente 4 milhões e meio e que o INPS tem 31 milhões. Eu, na ocasião, quando eu fiquei muito doente, eu ficava pensando assim do que valeria o dinheiro, né? Para mim não valeria nada o que eu tinha, o dinheiro das coisas. Para mim o interessante era a vida. Então essa pessoa mandou uma carta para mim na época, então, aonde eu falei que eu iria falar com a senhora e fui falar. Fui lá, nós conversamos e eu queria saber se esse problema foi solucionado ou como que ficou, se a senhora está sabendo com relação a isso. Eu não estou bem lembrado qual é a pessoa. É a Esther Santos de Paula. Ela já realizou a cirurgia e o INPS fez a cobertura necessária, inclusive com seria um material que precisava vir de fora e que o Instituto fez a cobertura também desse material, a cobertura hospitalar, médica e do material. Não é a informação que eu tenho, dona Adélia, é a informação que eu tenho
que ela teve que fazer empréstimo de R$6.000, uma rede bancária, onde ela pagou R$4.000 para o Dr. Sandro e R$2.000 para a doutora Magali. Ela, inclusive, falei com ela hoje, ela disse que o INPES não ressarciu, a Maspu não ressarciu ela não sabe o que vai fazer. Eu disse, se for verdade isso, eu gostaria que você denunciasse ao Ministério Público, porque se pensa bem, um processo aonde que uma pessoa precisa 44 folhas, exames e pedidos para levar 1 ano e meio para solucionar por causa de R$6.000, eu não sei, no nosso Brasil, o que acontece. Porque pode ver, muita gente aí necessita de uma cirurgia que custa 3, 4, 5 mil reais e a pessoa ganha 2, 3 mil reais. E aonde que se leva 2, 3, 4, 5 anos para realizar? Aonde que está o custo-benefício disso? Eu fico pensando, será que é o caminho? Então eu pedi que ela me apresentasse os documentos amanhã. Segundo ela me falou, falei com ela hoje, que não foi ressarcido a parte do INPES e ela vai cobrar judicialmente isso. O que a senhora tem a dizer sobre isso? O INPES fez cobertura total daquilo que legalmente é possível. Os médicos, nesse caso, ele cobrou o serviço dele à parte. É um valor que, infelizmente, o Instituto não tem como fazer o ressarcimento, que não tem amparo legal. Também não pode obrigar o médico a fazer esse tipo de procedimento pelo valor que a gente paga, que é o valor a gente tem uma tabela com o hospital que é cumprido. Quanto a 1 ano e meio, se o senhor for verificar, assim que ela entrou com o pedido de cirurgia, foi liberada a cirurgia. Isso foi em torno de uns 30 dias antes dela fazer o procedimento. Anteriormente não tem pedido nenhum de cirurgia. Eu tenho aqui documento, presidente, que no mês 10, outubro de 2010, que iniciou o problema com ela. E a cirurgia dela foi realizada dia 13/6/2012. E que ela é sabedora que o INPES só paga a tabela, mas essa tabela não foi ressarcida para ela. É isso que ela está indagando. Só um momento, eu acho que nós temos que ter a outros tipos de pergunta, já demorou em torno de 3, 4 minutos, você pode poder agilizar isso? Me coloco à disposição, se o vereador quiser necessário, de toda a documentação que se encontra no Instituto. Sim, amanhã nós veremos isso. Obrigado. Satisfeito, presidente. Próximo vereador, o vereador Almir Gurino. Boa noite, senhor presidente, mesa diretoras, vereadores, todo o povo aqui presente, os amigos, as amigas, os jovens. É uma grande satisfação tê-los aqui junto conosco. A respeito do INPES, desse importante, digamos assim, uma seguridade até dos servidores do nosso município aqui de Porto União, eu gostaria de saber, eu não me preparei também para fazer essas perguntas, caso campanha, muita correria, mas daqui para frente a gente vai ter a par de todos os acontecimentos do nosso município. Em relação ao benefício, benefício mínimo e máximo que é pago aos servidores municipais, não sei se a senhora poderia me responder. E se também, outra pergunta junto, se tem muitos indeferimentos de pedido de benefício aí no INPES. São essas duas perguntas. Muito obrigado, tá? Obrigado, senhor presidente. Quanto aos deferimentos ou não, depende do pessoal que entra com os pedidos, só que normalmente eles vêm verbalmente e a gente faz a contagem, tanto no Instituto como no próprio RH da Prefeitura, que tem todos os dados e é feito o cálculo anteriormente. Então, dificilmente entram com pedido que já não tenham o tempo correto ou a idade necessária. Quanto a valores, não sei se é esse o sentido da pergunta, o valor mínimo é o salário mínimo do município.
Porque quanto ao valor do benefício, é o valor de que o funcionário já traz da municipalidade. É o seu salário de contribuição, sobre o qual é contribuído ao Instituto. Então, seria o salário, insalubridade, se fizer direito, e o tempo de serviço, seria o triênio. Então, aí varia de funcionário a funcionário. O mínimo é o salário mínimo do município. O máximo nós não temos. Próximo vereador, o vereador Paulo Kowalski. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas vereadores, ao pessoal que nos acompanha nessa terça-feira. A minha pergunta é simples, Adélia. Eu só queria saber, o Poder Executivo tem repassado rigorosamente os pagamentos em dia, ou ele, pelo estatuto, tem um prazo aí que ele pode, sem vocês terem que utilizar o setor jurídico? Vereador, essa pergunta eu já fiz a primeira, se está em dia, ela já respondeu que está em dia. Eu perguntei se estão rigorosamente em dia. Se ela puder me responder, eu agradeço. O vereador quer saber, no ano todo houve Não, atualmente. Houve um pequeno problema 2 meses atrás com a Secretaria da Educação e Cinema. O INPRES recebeu uma parte e a Maspud durante 2 meses ficou sem receber nada, somente da Secretaria de Educação. Mas isso foi solucionado na última quinta-feira. Ainda tem uma pequena diferença que é referente a esse mês aí, mas é mínima coisa em relação ao montante total. Fico obrigado pela resposta. Por que a senhora respondeu que estava em dia quando eu perguntei? Porque ela está em dia. A diferença ali é, se eu não me engano, acho que nós temos que acertar. Então não está em dia. Se tem o restante, não está em dia. Okay. Próximo vereador Carlos. Obrigado, senhor presidente. Adélia, nós temos aqui uma pergunta, até foi a pedido de alguns funcionários, de que a assistência aos funcionários pela Amaspu, que tem 4 milhões aproximadamente em caixa, é isso? Sim. E de que algumas reclamações de que diz que os funcionários não estão tendo direito, que diz que nesse convênio existe direito a quarto com acompanhante e de que eles não estão tendo esse benefício porque as pessoas estão dizendo que não está sendo pago ou que não está sendo concordado com assistência, que eles não estão tendo esse direito. O plano nunca deu direito diretamente ao acompanhante. Nós temos contrato com os hospitais, que é um quarto privativo com 2 leitos. Só que no caso do hospital, se ele está cheio, que é o que está acontecendo aqui na nossa região, por atender várias cidades, ele pode atender no mínimo 2 planos juntos. Então, quando existe essa possibilidade, quando os quartos estão cheios e precisa ficar com outros planos, que é o caso do plano de União da Vitória e o Unimed, não é permitido a permanência de acompanhante, a não ser de pessoas que tenham idade elevada, que é obrigatório por lei ficar o acompanhante. A outra pergunta, são 2, né, por vereador. Até foi me questionado também, Adélia, que diz que 35 anos de contribuição para aposentadoria, é isso? Isso. No sentido, no homem, né? E o que que se torna, até está ficando literalmente assim, o que é o pedágio que diz que está sendo cobrado para aposentadoria? Pedágio é com a emenda 20, que houve alteração no quesito idade, que até 15 de dezembro de 98, não existia limite de idade. A partir da emenda 20, foi criado o limite de idade. O pedágio que foi instituído nessa emenda é referente ao período que faltava de 98 até completar, nesse caso que você perguntou, de 35 anos. Uhum. Então, do período que faltava de 98 até completar os 35 anos, que existe o pedágio de 20%, o pedágio é em tempo. Então, tem que se trabalhar 20% a mais para cumprir a regra.
Satisfeito, senhor presidente. Vereador Valdeci Adolfo Bart. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais da mesa, pessoal que nos acompanha. Eu só queria saber qual é os benefícios que eles têm total. No plano de previdência? Isso. O plano de previdência ao segurado é a aposentadoria por invalidez permanente, a aposentadoria compulsória, que é aos 70 anos, a aposentadoria voluntária, que pode ser por idade, 60 anos mulher, 65 anos homem, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Tem a aposentadoria por tempo e idade, que seria 55 anos a mulher, com 30 anos de contribuição, e ao homem, 60 anos e 35 anos de contribuição. Tem também a aposentadoria especial, que é o caso dos professores, que tem a redução de idade e tempo, 5 anos. Tem o auxílio doença, tem o salário maternidade e o salário família. Obrigado. Obrigado, senhora Adélia. Convido a Margarete. Margarete, a chapa é inovação. O que a senhora pretende inovar? E quais as melhorias que a senhora pretende fazer como presidente? Então, como presidente, o que a gente pretende? Exatamente é essa parte, principalmente dos internamentos, é alterar essa parte, porque eu acho que quando uma pessoa já está doente, ela fica fragilizada, concorda? Vai internada em algum local que não tem uma pessoa da família junto no hospital, você vai ficar mais fragilizada ainda. Eu acho que pelo menos o que a gente deve fornecer para os nossos colegas servidores é dignidade. Dignidade tanto na saúde como na previdência. E é isso que a nossa chapa está propondo. É dignidade e essas alterações, principalmente. Eu entendi ali que só tem eleição da diretoria, do estatuto, que o presidente pode se reeleger quantas vezes quiser. Eu acho que esse é um vício que tem que ser sanado, que aí vai se tornar um cargo vitalício só para o presidente. Gostaria de saber se a senhora, como presidente, pretende mudar isso através do departamento jurídico, que o presidente tenha 2 mandatos no máximo, para ter uma renovação. Lógico que isso aí é sadia, por pessoas, mudando. Se a senhora pretende, como presidente, lutar para que seja feita eleição para presidente e a diretoria. Sim, na verdade a nossa chapa, nós já conversamos alguma coisa sobre isso, e a gente pretende, por isso a inovação, inovar na legislação também, e que não fique sempre a mesma pessoa. Eu acho que tem que ser trocada toda a diretoria. Obrigado, Margarete. Convido o vereador Luiz Alberto Pasqualini. Eu acho que a casa está sendo bastante sucinta com os candidatos, mas nós temos que dar uma cutucada para ver se os propósitos são realmente os objetivos a serem alcançados. Eu acho assim interessante quando, Margarete, quando você diz que quer abrir um espaço maior para... Agora, para abrir esse espaço tem que ter leito no hospital. Daí já não é de sua responsabilidade. Momento. Então temos que ver hoje que o Hospital São Brás hoje, se não tiver um número de leitos maiores, naturalmente que a pessoa vai ser prejudicada, porque o Hospital São Brás hoje é a referência em tanto o sul do Paraná e norte de Santa Catarina, E eu gostaria que a senhora me respondesse quais seus planos para aumentar as reservas financeiras do plano de assistência médica, no sentido de oferecer uma sustentabilidade maior para o Instituto e para a Masbuc. O que a senhora pretende realizar?
Porque o patrimônio conquistado até hoje é um patrimônio que deve vingar por quantos anos? Os funcionários têm que estar cientes da sua responsabilidade também. Todo mundo quer melhor e espera melhor. Todo mundo quer e espera melhor. Agora, se nós acelerarmos esse procedimento, e essa é a pergunta que faço, qual é o tempo de vida da instituição? É 1, é 10, é 20 anos? Será que no futuro não podemos retornar no que nós iniciamos, que é o INSS? Então eu gostaria de ver essa sustentabilidade que você quer dar ao Instituto para que vigore, prospere ainda mais. Para que você possa ser candidato à presidência, né, tanto do INPES quanto da MASPUC, você precisa fazer uma prova de certificação que se chama CPA 10. E nessa prova, lógico, para você fazer a prova você precisa estudar muito. É sobre o mercado financeiro, mercado de ações, para que você saiba investir esse dinheiro. Então, para que dê essa sustentabilidade, exatamente, você vai ter que saber investir. E para isso, nós duas, acho que atualmente no município somos só nós duas que somos certificadas, que eu não me falhe a memória, não sei, acho que somos só nós duas, para que a gente está qualificada para investir e para dar a saúde, para dar continuidade e otimizar a saúde financeira do INPRES e da MASPU, através de investimentos em fundos. Eu sinceramente eu não sei responder em que fundos que a atual presidente ela aplica, né, os recursos. Não tenho essa informação, mas ela tem um plano de uma política de investimento, né, que deve ser seguida, e isso cada gestão com certeza vai alterar. E daí tem os cálculos atuariais, tem as corretoras, as distribuidoras de títulos e valores que são contratados, né? Tem todo um apoio técnico. Na verdade, o presidente não fica sozinho. E a sustentabilidade é essa, é sempre aplicar para conseguir mais, né? E não abrir mão de certas coisas. Por exemplo, tem que cobrar, né? Tem que fazer a cobrança do funcionário, tem que fazer a cobrança, tem que dar a vida longa, principalmente ao INPRES, né? Tem que ser de mais de 20 anos, para que possa aposentar, para dar continuidade a quem já está aposentado e para quem venha a se aposentar. Então não é uma coisa assim que simplesmente, não, eu vou investir só numa poupança, deixar um jurinho ali. Não é simples assim. Então isso precisa de uma política de investimento realmente. Qual é a influência que tem o prefeito na administração do INPRES e do AMASFU? Qual é a influência que ele exerce lá dentro? Pela legislação que eu verifiquei, ele na verdade ele é curador, né? Sim, claro. Seria curador. Então, pelo que eu saiba também, a Adélia não assina nada sem a assinatura do prefeito. É sempre uma parceria. Mas a influência dele, faça isso, faça aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado? Sinceramente, eu não tenho essa informação. Como você vai saber se não foi prefeito? Não, eu estou fazendo a pergunta, vereador. Quando o senhor fez sua pergunta, eu não me omiti em falar. Se nós estamos fazendo uma sabatina, tem que ter experiência própria. Ou simplesmente como candidato, porque pelo que a senhora falou, são quase 700 funcionários, 600 e poucos funcionários, para presidir o Instituto só tem 2 qualificados, só os 2. E se não tivesse nenhum, como é que ficaria? Então nós temos que ir mais a fundo nisso. Alguma coisa tem que ser reavaliada para o futuro, não é isso, Adélio? Se não tem que fazer uma reavaliação, e vamos que você não queira ser, ela não queira, quem seria? Com relação a essa pergunta, eu não tenho essa informação. Eu acredito que os propósitos são importantes para essa classe que está aí. Vocês serão os maiores responsáveis para dirigir essa instituição. É por isso que nós estamos fazendo aqui uma cariação, um debate, para que eles tenham conhecimento. Primeiramente, eu acho que o vereador deveria
já que está em lei, mas essas propostas vocês deveriam levar a todos os funcionários. Um amplo debate, onde estão lá, pega lá um salão social de um clube, leva todos os funcionários lá. A nossa proposta de governo é essa. Essa é a nossa proposta de governo. Essa dela é a tua proposta de governo. Tem que ver o que é bom para a instituição, mas com responsabilidade. Não adianta fazer propostas enganosas que lá na frente vai prejudicar a associação, ou melhor, ao INPRES e ao AMASPU. Esse que é o detalhe. Eu, da minha parte, se veio bem até hoje, se a senhora ganhar, acredito que vai melhor, como você pode fazer melhor. É isso que interessa para os associados, ou seja, os funcionários. Senhor presidente, da minha parte estou satisfeito. Eu acho que nós estamos aqui apenas para cumprir o que determina a lei, já que muitos não estão preparados, e nós deveríamos, eu teria aqui 8 ou 10 perguntas, mas eu acho que tem que deixar para os meus colegas também. Vereador Gildo Luiz Marcelai. Margarete, boa noite. Nós já somos conhecidos de longa data e te parabenizo pela competência do setor que a senhora trabalha atualmente. Obrigada. Sempre muito eficiente, sempre me atendeu com toda a presteza que eu espero e que todos merecem quando se deparam a um funcionário público, porque são as pessoas que nos pagam. Margarete, perdão assim pela minha falta de conhecimento, pela minha ignorância. O prédio hoje onde funciona o INPS é do Instituto, é da Prefeitura, caso seja alugado ou seja de terceiros, a senhora, se eleita, tem ideia de construir uma sede própria, que eu penso que deva ser interessante, como nós não temos a nossa ainda, né, senhor presidente? Mas chegamos lá, uma hora dessa nós chegamos lá. Outra coisa, que também, desculpa a minha ignorância, nesses casos, quando um funcionário público municipal se aposenta, o fator previdenciário é aplicado sobre seu salário ou é diferente da política federal de aposentadoria? A senhora saberia me responder? Bom, com relação ao prédio, aquele onde está o INPRES, né? Não sim, a rodoviária, sim. Porque teve a rodoviária que foi a prefeitura comprou. Agora, com relação ao prédio, sinceramente, essas perguntas eu não sei, mas a princípio é para ser do INPRES. É do INPRES. Tá, e a questão do fator previdenciário? Não sei lhe responder. Tudo bem, querida. Obrigado. Vereador Narciso. Vamos ligar aqui, né? Boa noite, Margarete. Prazer tê-la aqui. Eu tenho observado, a gente que vive aí, né? A gente se dá com todo tipo de pessoas. A gente vê que muitos funcionários, depois que aposentam, após internamento, eles têm que pagar algumas taxas, algumas coisas, exames, essas coisas. O que você faria com relação a isso, nesses casos aí? Que eu tenho visto ali, tem inclusive ali no bairro São Bernardo do Campo, onde o seu Buginski ficou internado vários dias e vem sendo descontado dele, da folha de pagamento, exames, algumas coisas assim nesse sentido. Daí eu fiquei assim, porque você veja bem, eles já ganham quase nada, né? R$600. De repente você vê a folha do cara com 400 e pouco. O que você faria aí nesse sentido? Na verdade, tudo funciona de acordo com a legislação. Se a legislação permite que seja descontado, por exemplo, eu tenho certos descontos do meu marido que utiliza, né? Então ele tem 50% que o INPRES cobre e 50% que ele paga, né? Eu nunca tive problema com relação a isso. Então, na verdade, pode ser feito até a longo prazo os descontos, mas se a legislação assim exige, não tem como você fazer diferente. Tem que ser sempre de acordo com a legislação. Porque senão é aquilo que eu falei de início, a saúde financeira do Instituto fica prejudicada. Se você abrir mão para um e não abrir para todos, você tem que, na verdade, agir com a igualdade, né? O princípio da igualdade, todo mundo igual. Concordo com você.
Mas você veja bem, então quem recebe um salário menor, eu acho que tem que ficar menos doente. Não pode ter uma doença mais grave, senão daí fica feio. Estou satisfeito e muito obrigado. Vereador Almir Burini. Boa noite, Margarete. É muito interessante tê-los aqui para nos informar algo sobre esse assunto que é muito importante, né? O INPS, né? Sabendo que muitos municípios aqui até do nosso estado aí, no caso, não tem o INPS, é tudo Previdência Social. A senhora aí, se eleita for, teria alguma proposta de passar todo esse instituto ali e tal para a Previdência Social? Teria esse poder ou não? Não. Para a Previdência Social? Sim, senhora. Devolver? Não. Não. Tá. Era isso aí que eu queria saber. Eu quero desejar às duas candidatas sucesso nas eleições, né, que tudo corra normalmente. Muito obrigado, boa noite. Vereador Paulo Kowalski. Boa noite, Margarete. Eu só queria parabenizar pela coragem, você foi, se capacitou, porque, se eu não me engano, na eleição passada não ocorria isso. Para os 700, quase 700 funcionários não tinham muitas opções, só tinha uma pessoa capacitada. Então, parabéns e desejo um bom sucesso, porque eu acho que o mais importante é a pessoa ter opções, e você foi corajosa, eu desejo um bom sucesso para você, ok? Vereador Carlos. Margarete, é importante para nós, fomos sempre indagados nas nossas eleições, o que levou a Margarete a se preparar, se qualificar e disputar as eleições do INPS perante aos funcionários? Foi um pedido de vários colegas que não sei por que me escolheram, mas eu fiquei muito feliz com a escolha, né? E me qualifiquei, como eu te falei, eu não sou melhor nem pior que ninguém, excelência, simplesmente no momento eu estou mais qualificada que os outros colegas. E diante da escolha dos meus colegas, nem pude dizer não, fiquei muito satisfeita. E eu sou uma pessoa, a excelência me conhece, sou uma pessoa muito batalhadora, e quando eu coloco uma coisa na cabeça não desisto nunca. Então, com relação ali à proposta, se haverá ou não haverá leito de hospital, isso tudo é um contrato, isso tudo é conversa, isso tudo a gente chega e conversa com os diretores dos hospitais. Nós temos 3 hospitais e a gente tem que correr atrás pelo bem-estar, pela dignidade, continuo, repito, dignidade dos nossos colegas. Foram vários pedidos e eu aceitei esse desafio. Tenho certeza, Margarete, bem como a Adélia, que ambas estão propostas da sua forma, estar fazendo melhor pelo Instituto. Quero parabenizar também as duas e dizer aos funcionários que é um momento muito grande de responsabilidade, que façam suas análises, consultem para decidir isso, porque realmente é uma questão de muita responsabilidade. E dizer, mais uma vez, parabéns às duas, porque, na verdade, pela qualificação, né? E pedir desculpas ao vereador Luiz Alberto Pasqualini, pela questão de que eu entendi que Vossa Excelência fez a pergunta qual a influência do prefeito. Se ela não foi presidente, eu acredito que ela não tem como responder. Esse é o meu entendimento. Só isso, muito obrigado. E parabéns. Vereador Valdecir. Não tenho mais perguntas, só dar os parabéns. Boa vitória de qualquer ninguém ganhar, que eu acho que pelo menos lute pelos funcionários públicos. Parabenizar as duas candidatas e sucesso.
que vença a melhor proposta.